Olá a todos, quem está falando é o Geraldo Afonso, sou enfermeiro de trabalho, de urgência e emergência. Dando seguimento ao nosso estudo sobre o tema primeiros socorros, né, nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é a biossegurança, pois nós vamos fazer um atendimento a uma vítima, mas nós temos que nos proteger e também proteger essa vítima. A biossegurança ela tem o objetivo de prevenir que não haja a transmissibilidade de doença, tanto do socorrista para com a vítima e da vítima para com o socorrista. Tornando extremamente importante que o profissional que venha prestar esse atendimento de urgência e emergência adote todas as medidas prevencionistas usando os seus EPIs. Quando nós falamos da biossegurança, tome precauções para que você não seja contaminado e não contamine a vítima. Por quê? Muitas das vezes tem aquele conceito que é só pegar algo da vítima, mas também socorrista, se não estiver usando os EPIs adequados, pode transmitir alguma patologia para essa vítima também. Usar os EPIs adequados. Os EPIs, o que significa? Equipamento de proteção individual. Então, protege a mim. Uma luva, máscara, um óculos, importantíssimo para o profissional que atua em urgência e emergência. Uso de luva descartáveis, né? Uso de equipamento de segurança, que nós já citamos, os EPIs. Aqui, são os EPIs indispensáveis para a nossa atividade, que é prestar esse primeiro socorro. Precisamos muito que eles tenham disponível. Alguns casos, nós vamos citar logo à frente nas próximas aulas, um caso de parada cardiorrespiratória, eu não tenho contato com secreção, dá para fazer algumas massagens? Sim, mas o interessante é que sempre tenha disponível esses EPIs. Outro assunto extremamente importante, dando seguimento ao nosso estudo, que é a avaliação da cena. Então aqui, imagina, avistei um acidente, estou com meus EPIs adequados, agora eu vou garantir a segurança desse ambiente para prestar o primeiro socorro. Então, se tem algo que mais mata a equipe de resgate, é uma falta de sinalização ou uma sinalização deficiente. A segurança da cena ela é extremamente primordial, tanto para o socorrista quanto para a vítima. Então, antes de avaliarmos e prestarmos qualquer atendimento à vítima, nós temos que manter a segurança, principalmente numa via de trânsito rápido. Né? Então, devemos adotar sempre essas medidas de segurança. O socorrista deve estar sempre bem protegido e preservar a sua integridade física. E deixando bem claro, se o local não estiver oferecendo a segurança, temos que torná-lo seguro para prestar o primeiro socorro. Senão, nós não fazemos. Nós não podemos ter essa ideia de super-herói ir lá expor a nossa integridade, não. Se o local não está seguro, nós vamos fazer o máximo sinalizar para que ele se torne um ambiente seguro para que possamos prestar o primeiro socorro. Ao chegar no local de emergência, o socorrista deve observar a segurança da cena. Ele já chegou com todos os EPIs ali, ou próximo da cena ele colocou todos os seus EPIs. Então, ele tem que observar essa segurança. A cena é segura? Observar os mecanismos do trauma ou a natureza do paciente. É um assunto que nós vamos discutir, chamado biomecânica ou cinemática do trauma. Como que foi essa transferência de energia para que nós possamos identificar até mesmo as possíveis lesões dessa vítima. É um assunto extremamente importante das próximas aulas. Checar o número de vítimas e iniciar o atendimento por prioridades, né? Aquele caso que tem maior necessidade de atendimento. Acionar recursos adicionais se necessário. Fontes rápidas de informações do local da cena. A cena por si só é uma fonte de informação muito importante. O paciente, famílias, testemunhas e curiosos, aquela pessoa que visualizou o momento exato daquele acidente, é uma peça muito importante, que ele pode trazer informações, caiu aqui no quebra-mola, bateu a cabeça, isso já nos projeta um quadro. Então é importantíssimo essas informações. O mecanismo do trauma, que é a biomecânica, é importante. A posição do paciente, deformidade ou lesão, é o que você consegue visualizar.
qualquer sinal ou sintoma indicativo de emergências clínicas, né? Porque nós estamos falando muito de trauma, mas tem casos de emergências clínicas, no caso de um infarto, né? No caso de uma hipoglicemia, nós vamos discutir isso também. A prioridade para todos os envolvidos no atendimento de um trauma é a avaliação da cena. Eu tenho que avaliar essa cena. Depois que eu garantir que ela é segura, aí sim, nós vamos prestar o nosso atendimento da melhor forma, garantindo e sabendo que esse ambiente me traz segurança para me executar a minha atividade. Isso é importantíssimo, né? Avaliar a cena significa assegurar de que ela seja segura e considerar cuidadosamente a natureza da situação. Então, reforçamos a sinalização, principalmente em vias de trânsito rápido. A avaliação de uma cena de atendimento, ao chegar em um local de ocorrência, independente se a vítima sofreu um mal súbito ou um acidente, é importante fazer uma avaliação prévia, avaliando riscos existentes, de forma que o socorrista não se torne também uma vítima. É comum alguns noticiários, o socorrista parou o veículo muito próximo à viatura, ali muito próximo do acidente, e vem um veículo, não foi feita uma sinalização na distância adequada, esse veículo não consegue parar e atinge essa equipe de atendimento. Então isso acontece muito, porque nós temos um fator chamado fator humano. Quando nós observamos uma pessoa que é semelhante a nós em um acidente, a primeira ação é querer ajudar. Mas não podemos fazer o bem para alguém nos expondo, né, de forma alguma. Por isso que nós estamos reforçando essa importância de uma boa sinalização adequada. Quando se tratar de um acidente de trânsito, por exemplo, né, o primeiro passo é sinalizar para que os demais veículos possam desviar do local, permitindo um atendimento mais eficaz. Outro fator importante é fazer uma rápida análise sobre como ocorreu o acidente. Isso é interessante porque tem uma referência que fala assim para a gente. A sinalização será adequada na via quando você avistou um acidente, por exemplo, né? Essa via é de 60 km por hora. Eu vou sinalizar 60 passos antes desse acidente. Isso em condições chamadas condições ideais. Durante o dia, boa visibilidade, numa reta, ok. Se a via é de 60 km por hora, estou no acidente, cheguei no local do acidente, eu vou sinalizar 60 passos antes. Se é uma via de 110 km por hora, 110 passos antes. Isso é uma forma segura. Se for condições adversas, à noite, curvas, aclives, declives, né? Nós vamos dobrar essa distância. Se a via é de 60, nós vamos sinalizar 120 passos. Se a via é de 110, 220 passos. Muitas pessoas podem pensar, nossa, mas que excesso de distância, mas é segurança. Imagina um veículo de grande porte, né? Uma carreta lá, uma bitrem com 50 toneladas. Para ela parar em 30 metros é muito difícil. Mas se ela tiver uma distância aí, de 220 metros para parar, 120 metros para parar, já é possível que ela faça essa parada segura sem atingir essa cena. Por isso que é importante que nós venhamos adotar uma segurança da cena. Se a vítima caiu de uma escada, por exemplo, é importante saber como o acidente aconteceu. Caso ela esteja consciente, você pode perguntar a ela mesma. Se não estiver, converse com alguém que tenha testemunha. Essa questão de queda nós temos que avaliar, tanto citou um exemplo em escada, mas pode ser uma queda em uma obra, num andaime, por exemplo. Nós temos que observar também se não tem um risco de queda de materiais. Talvez a pessoa está fazendo um trabalho, né, em altura, e não, infelizmente não fez lá uma ancoragem adequada, houve uma queda, né, mas pode ter alguns materiais que pode cair sobre essa equipe, né, que está fazendo esse atendimento. Então, antes, tem que fazer uma avaliação da cena também, com o mesmo critério que se faz uma via de deslocamento de veículo, tem que fazer no ambiente fechado, pode ter uma queda de materiais também, feito? Vamos tocar em frente. Mais do que olhar a cena da ocorrência de modo frio e prático, o socorrista deve contar com a sua sensibilidade para identificar possíveis fatores de risco e eliminá-los, né? Então, é fazer uma análise.
Então, aqui, ó, se tem uma pessoa que foi fazer uma manutenção numa rede, você observou um fio que arrebentou. Você tem que partir do princípio que esse fio pode estar energizado, então é uma visão crítica do socorrista. Ele não pode chegar com foco simplesmente ali e atender aquela vítima. Ele tem uma visão global da cena. Isso nos chama a atenção, principalmente com eletricidade. Lembre-se de que dados importantes jamais devem ser alterados, já que em alguns casos o local poderá passar por uma perícia em análise policial. Isso principalmente vítima que evoluiu a óbito, chegou na cena, é morte óbvia, por exemplo, um esmagamento de calota craniana, um caso que já tem rigidez cadavérica. Então, mesmo eu não sendo um profissional médico que tem a autonomia de decretar o óbito, eu facilmente consegui identificar que a vítima já não tem vida. Então, não movimentar, não descaracterizar essa cena, porque pode haver necessidade aí, e provavelmente, de fechar qual que foi a causa desse óbito. O que posso fazer? Acionar o apoio, sim, sempre. Quando o meu recurso é insuficiente para fazer esse atendimento, nós temos o Estado, através do Corpo de Bombeiro Militar, o SAMU, que vem fazer esse auxílio. Sinalizar o local, isolamento na área, prevenção de incêndio com uso de extintores. Então, muitas vezes, são ações simples que nós conseguimos fazer. Acionar o resgate, manter a segurança, isolamento, princípio de incêndio, se tem um extintor, conseguir debelar ali aquele princípio de incêndio. Acionamento de serviço de emergência, o Corpo de Bombeiro, todos nós sabemos, O número é 193, o SAMU 192. Dados importantes a informar, Isso é muito importante porque quando nós acionamos o bombeiro ou o SAMU, nós temos que passar informações claras, até mesmo para que haja um deslocamento de uma ambulância adequada, de uma equipe adequada, E essas informações são as seguintes, tipo de emergência, uma emergência clínica, uma emergência traumática, Quantidade de vítimas, ou múltiplas vítimas, ou 2 pessoas, ou uma vítima. Localização e estado da vítima. A vítima caiu num rio, está presa às ferragens. Então, tem uma equipe específica para enviar. Endereço e um ponto de referência. Isso é importantíssimo, porque quando nós falamos de urgência e emergência, quanto menor o tempo, maior a chance dessa vítima recuperar sem lesões. Telefone de contato, sim. Informações adicionais, Opa, a vítima aqui, teve uma fratura exposta, ela tem uma mancha no abdômen, tem um sangramento no ouvido, uma pessoa aqui já relatou que ela é alérgica. Então, é colher informações o máximo para que venha passar para essa equipe que vem fazer esse atendimento, ou SAMU, o Corpo de Bombeiro, ou uma equipe de resgate também voluntária que atua nesse atendimento. Se a cena estiver segura, efetua o atendimento à vítima. Isso é correto. Se a cena é segura, faça o atendimento. Se a cena não é segura, eu tenho que trabalhar para torná-la segura. Aí eu vou fazer o atendimento. Isso é importante, tem que ficar claro para todos nós que trabalhamos nessa área de urgência e emergência. Então, agradeço a vocês. Até a próxima aula.